Fala pessoal, beleza? Começando aqui mais um UnifilCast. Hoje eu tô com a Lander. Fala galera, tudo bem? E hoje a gente tá com uma convidada mais que especial, doutora Jéssica, que fez a odontologia na Unifil. E ela tem uma trajetória muito inspiradora e ela se destaca como cirurgiã dentista e ela é especializada em implantodontia, é isso, né? Especializando. Isso. E ela é uma empresária de sucesso. Ela é sócia responsável técnica da unidade de Ourinhos da rede Oral Unique e é uma das franquias de odontologia mais reconhecida do país, é isso, né? Exato. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória até aqui. Então, boa noite, né, para todo mundo. Entrei na Unifil em 2017, né? Fui a segunda turma ali de odontologia. Ali, a partir daquele período, eu já era casada, tinha família e já vinha numa trajetória que sempre trabalhei, sempre com vendas, né? Então, desde muito nova, trabalhava com vendas. Eu era gerente de empresa já nessa época, abandonei para estudar, então eu saí do cargo que eu tinha e falei, não, agora eu vou fazer a faculdade. Focou nos estudos. Que era o meu sonho, eu estava com a minha filha com 4 anos de idade. Eu sou de Assis, então eu viajava todo santo dia. Nossa, Acordava às imagina a 5 da correria. manhã, chegava às 9 da noite em casa. Gente. E eu fazia integral, né? Não tinha noturno. Nem eu sei como que eu consegui, sinceramente, que viajar de ônibus, essa correria toda, tendo família, não foi nada fácil. Só que eu falo assim, o sucesso de tudo, né? Hoje eu estou aqui como empresária, mas começa lá na faculdade, não adianta, né? O seu foco, é aquilo que você pensa para o seu futuro. Eu estou numa fase que eu já conquistei muito mais do que eu imaginava dentro da faculdade, né? Só que eu sei o quanto os pequenos detalhes lá atrás foram fazendo diferença, né? Desde dos primeiros anos ali. Para você se tornar quem você é hoje, eu né? sou hoje. Até onde você chegou. Legal. Porque, às vezes, quando a gente está na faculdade, que nem eu pensava que, vamos supor, tinha o aluno que saiu do colegial e os pais bancam, e a única obrigação é ir para a faculdade. Só estudar. Eu tinha um outro lado, uma outra realidade. Então, assim, no início da faculdade, você acha que você não vai ser bem-sucedido, Sim. né? Que a oportunidade que, às vezes, facilidade que o outro tem de morar na própria cidade vai trazer uma maior dedicação, ou ele vai aproveitar aquilo de uma maneira diferente. E eu não imaginava. Eu focava, mas eu pensei assim, eles têm mais oportunidade do que eu, entendeu? E isso daí eu acho que depende bastante da pessoa, né? Sim. Demais. Correr atrás, batalhar. No seu caso deve ter sido muito difícil, porque você deixava uma menina pequena, né? Uma filha pequena na casa e com certeza pesava bastante, passar o dia todo fora. Sim, e eu peguei a pandemia também, né? Então, Verdade. eu entrei em 2017, a pandemia foi em 2020, né? Foi. Então, foi quando parou ali. Então, eu peguei um meio de um processo ali que todo mundo estava vivendo novo. Sim. E a insegurança de saber, assim, cara, vamos parar de estudar na metade da faculdade ali, quase finalizando, que era as clínicas e tudo mais. Como que eu vou sair da faculdade? Mas, assim, de verdade, a Unifil fez, assim, completamente uma forma. Eu acho que quando a gente estava lá, a gente se sentia inseguro se ia dar certo ou não, porque Sim. também era uma tentativa deles, ninguém tinha passado por uma pandemia, né? Só que, graças a Deus, saí bem formada. E não deixaram a desejar, né, Não. nesse tempo. Não, Isso daí hoje que é a gente importante. reconhece, né? Sim. Na época, às vezes, muita gente ficava inseguro, né? Sim. Ou senão ficava comparando as estratégias ali de contenção de uma universidade para outra. Porque na outra vai voltar depois, porque nessa vai voltar... Mas foi, graças a Deus, assim, enquanto profissional, eu saí bem. Deu tudo certo. Além desses desafios que você comentou, de viajar todos os dias, teve algum outro que você acabou enfrentando na faculdade, nesse tempo, na decisão de largar o seu cargo para começar a faculdade? Eu entrei na faculdade, eu já tinha me formado no terceiro colegial, fazia uns 6 ou 7 anos, se eu não me engano. Foi depois. Foi bem depois. Então, assim, eu falei, cara, eu não sei mais estudar. Tipo assim, não lembro de nada, zero. Né? Então, e eu sou de escola pública, então, assim, bioquímica, química era
nada. O terror. Nada, não entendia nada. E eu lembro até hoje que na primeira aula de um professor, ele virou e ele falou assim, gente, quero que vocês entendam o seguinte, foi explicando, e eu já estava assim, amedrontada, porque eu falei, gente, eu não sei nada de química, não sei nada de bioquímica, eu sou muito burra. E eu desse jeito, aí ele falava assim, ó, vocês têm que ficar calma, na primeira prova eu tirei 4,25, pensa aí. E ele falou, vocês ficam calmos, que é assim, ó, o meu aluno mais bem-sucedido, ele não foi o que tirava a nota 10. Não era o nota 10. Ele era o nota 5. E ele é o que teve mais sucesso hoje. Então, vocês não se apeguem ao fato de que na faculdade o nota 10 vai ser o que vai ter um maior sucesso financeiro ou de status ali dentro da sua profissão. Não é. Eu peguei aquilo e falei, então tá bom. Porque não adianta nada você estudar para a prova, só lá para tirar um 10, ter Total. lá no seu boletim. Só que a gente, aluno ali, ainda mais o pessoal mais Querendo novo, ou não, fica com medo, eles né? ficam muito com isso na cabeça. Existe aquela divisão dentro da sala do que tira só 10, do que não sei o quê. Isso é. E isso não determina nada. Tipo, zero. Se eu pegar hoje a minha turma, às vezes colegas, que nem na minha clínica eu tenho uma que estudou comigo, né? Que trabalha hoje na minha clínica, e mais 2 pessoas, que uma é irmã, que foi minha dupla, que ela formou em outra universidade, e outra era de um ano depois que a minha. Olha, que legal. E a que estudou comigo era a que tirava excelentes notas. E Só até hoje a gente notão. conversa. Ela falou, Jéssica, eu nunca imaginei que você ia ser minha patroa. Tipo, na faculdade a gente nunca nem tinha ideia disso, né? Mas isso muda muito a mentalidade. Eu acho que as pessoas poderiam se agarrar nisso e viver a faculdade de uma maneira diferente. Sim. Até pela questão de network também, né? Que todo mundo recomenda. Você era uma pessoa que fazia bastante? Sim, na faculdade, vamos supor, era amiga de todos os professores. Amo conversar, então estava ali sempre enturmada, sempre participava da jornada, sabe? Me interagia bastante. Então, na época, minha ex-sogra, ela trabalhava com uma empresa de consultoria, então eu fiz uma ponte com a faculdade na hora da jornada, convidei o que é o Dr. Eber para dar palestra lá. Então, eu já fui começando dentro da faculdade e, às vezes, os colegas lá ficavam tirando sarro. Aí, a Jéssica, às vezes, vai puxando saco, a Jéssica não sei o quê. Mas não é. Hoje, que nem minha professora, a Agnes, o marido dela é parceiro meu, que ele tem uma empresa, faz parceria com a minha clínica. O Dr. Eber, que era de consultoria, a gente tem parceria, já indiquei várias pessoas para ele. Então, ali você vai montando sua rede, aí depende do que você mira lá no seu futuro. É questão de você levar esses contatos, esses network que acaba fazendo na faculdade para o seu futuro, né? Total. Com certeza vai agregar em alguma coisa. Sempre agrega. Sim. E agora, já entrando nessa parte do seu empreendedorismo, eu queria saber o que te inspirou a seguir esse caminho da gestão e do empreendedorismo. Foi, assim, muito automático. Eu acredito que você nasce para fazer aquilo e você tem um feeling e é isso. Sim. Né? Entendo que a gente tem que aprimorar, mas, assim, hoje o que eu falo para todo mundo? Em toda profissão, você tem que ser vendedor. Ponto. A sua profissão é vender. Independente do que seja sonho, produto, algo palpável ou não. Eu já ouvi isso. Né? Eu sempre trabalhei com vendas. Então, assim, eu trabalhei na Claro, eu trabalhei em loja de móveis, eu trabalhei no Subway, entendeu? Então, o que isso mudou para hoje eu ser quem eu sou, né? Eu aprendi lá. Então, acho assim, você vender uma caneta, você vai saber vender o produto que você quer vender. Estando ali naquele meio, né? E não adianta falar que é odontologia, eu entendo que é saúde, mas você está trabalhando com venda, você está trabalhando com a sua imagem, você está trabalhando com um produto, que às vezes é uma dentadura, é uma prótese, é um serviço. Implante. E mudou muito, assim. Foi muito automático, eu saí da faculdade, eu fui para uma clínica popular do lado de São Paulo, em São Roque. Tive minha experiência lá, só que chegavam os pacientes para me atender, eu mudava todo o plano de tratamento.
e agregava valor naquele tratamento. Então, às vezes, o paciente chegava lá para fazer uma limpeza, eu já fazia a limpeza, convencia ele. Falava, dona Maria, vamos fazer um clareamento, não sei o que. Porque quem vendia não era vocês. Não. Era o pessoal não, da era recepção. o dono. Era o dono. Era o dono da clínica que avaliava esse paciente. Aí, além de atender... E daí ele meio já que... influenciava para outras coisas. Aí, eu saí da faculdade, eu não sabia que existia avaliador. Entendeu? Não sabia que dentro da odontologia existia uma pessoa que fazia só avaliação, né? Aí, e ele lá na clínica, ele só avaliava, né? Não fazia mais procedimentos. E daí foi meio que automático. Aí eu acho que ele percebeu aquilo e falou assim, bom, então no dia que ele não estava na clínica, ele, Jéssica, fica responsável disso. Jéssica, você vai avaliar todos os pacientes. Já começou a te colocar ali... Isso, eu fiquei ali 3 ou 4 meses, se eu não me engano. E no primeiro mês que ele me deixou, daí eu parei de atender, imagina, eu saí da faculdade, 3 meses de atendimento clínico eu tive, de mão de obra mesmo, assim. E é pouco tempo, né? Pouquíssimo tempo. E daí eu já fui para avaliação e no primeiro mês eu fiz um faturamento nessa clínica de R$200 mil. Aí ele pontuou, daí ele falou assim, bom, daí ele estava abrindo uma outra unidade em um outro lugar perto de Sorocaba e falou que ia me deixar responsável por aquela unidade. Só que era uma clínica popular, no momento eu estava longe da minha família, aí eu tinha entregado outros currículos e me contrataram em Assis, numa clínica já que era um padrão parecido com a Oral Unique. Aí fui para Assis, fiquei ali só como avaliadora também. Só fazendo avaliação. Aí, nesse caso, não atendia. Não atendia. Então, assim, se eu falar para vocês que eu me formei, trabalhei 3 meses e hoje eu só faço gestão de clínica, e eu tenho que entender de tudo, tá? É o que aconteceu. Foi o que aconteceu. E depois ali de Assis, acabou acontecendo, tendo uns acontecimentos na minha vida, acabei indo embora do Brasil, fiquei um tempo fora do Brasil. E quando eu voltei, que eu recomecei minha vida, eu já comecei aqui em Ourinhos. Daí eles legal. me contratou como avaliadora, a unidade estava quase 1 ano, né? Quem era o avaliador daqui, que era de longe, quis voltar para a cidade natal, e daí eu assumi a unidade. E quando eu assumi a unidade, já disparei de novo. Tipo, o primeiro mês, eu faturei, eu acho que 480 mil. Nossa. Na unidade. E daí, que hoje são meus sócios, né? Daí eles viraram e falaram assim, a gente quer você de sócia. E daí eu tinha o quê? Não tinha nada. Eu falei para eles assim, eu tenho meu trabalho, eu quero entrar de sócia, mas não tenho dinheiro. E aí? Só o que você sabia fazer. Só o que eu sei fazer. E daí eles falaram, não, gente. E daí eu negociei com eles, era pagando com o meu trabalho. Hoje eu sou sócia, minha clínica vale R$1,5 milhão. Olha, porque deve ser algo diferente, né? Dos outros profissionais. Eu acho que ninguém se forma lá pensando em vender serviço, vender um determinado produto. Eu falo para todo mundo pensa só na técnica e pensa comigo. E isso eu sou muito aberta para falar, eu falo até com os pacientes sobre isso. Eu falo, gente, vocês têm que entender que você pode ter uma técnica excelente. O paciente, ele não sabe. Sim. Eu posso entender de odontologia muito bem. O paciente não sabe. Se chegar outro... Ele só vai gostar de você pelo seu atendimento. Conta, lógico, a técnica, óbvio, né? Dentro da sua clínica. Eu sou muito chata com isso, então eu avalio todos os procedimentos. Mas, assim, para ele me indicar e para mim ter sucesso hoje aqui em Ourinhos, além de eu ser muito boa em técnica, do meu profissional eu tenho que trabalhar humanizado com esse paciente. Então, assim, se eu for excelente, os melhores materiais, eu não tratar ele bem, ele não vai voltar. Querendo ou não, o paciente ele não sabe que você está fazendo o uso das melhores coisas. Ele não vai reparar nisso, ele vai reparar mais no atendimento mesmo. E às vezes, se você não utilizar, vamos supor, ele vai num lugar que às vezes não tem o melhor material. E às vezes, minha restauração quebrou, porque às vezes não foi o melhor material utilizado. Mas se ele foi bem atendido, ele não vai se importar em voltar lá e falar assim, doutor, olha, quebrou aqui, a senhora não dá um ajuste para mim? Não vai se importar. E ele vai te indicar da mesma maneira. Sim. Então, eu acho que isso em toda profissão. O pessoal está perdendo muito o contato com as pessoas.
até no meu meio ali da Oral Unique, né? De todos os sócios, de toda a rede, eles perguntam, um dia chegou e falou para mim, Jéssica, o que você faz? Porque Ourinhos é uma cidade de 100 mil habitantes, minha média de venda é R$500 mil por mês. Eles ficam assim, como que você faz para faturar isso numa cidade de 100 mil habitantes, que às vezes, vamos supor, tem cidade de 1 milhão, 2 milhões, não fatura isso. E até eu parei, eu fiquei assim, gente, tá certo isso? Eu fiquei assim, o que eu tô fazendo? E daí eu comecei a perceber, eu falei assim, cara, eu sou muito humana. Um dia eu dou treinamento para franqueador, então chegou numa fase que a franqueadora me contrata para me ajudar, às vezes, unidades que não estão faturando tanto, né, como poderia, e dou esses treinamentos de vendas. E eu começava a conversar com eles, mas como que você faz? Um dia uma pessoa, um doutor de uma unidade, falou assim, imita para mim como que você vende. Ele falou assim, por favor. Ele falou assim, como que você vende uma protocolo? Aí eu parei assim, eu falei, bom, daí eu meio que encenei ali como que eu vendia. Ele falou, Jéssica, eu sou endorreano. Ele falou assim, eu dou aula de odontologia. E eu não falei de nada, não falei de material, de qualidade, de nada. Eu só falei assim, a senhora está faltando dente para a senhora? Comecei a conversar, então eu tento entender qual é a realidade daquele paciente. Isso vai mudar, porque Muda assim, muito. Exemplo, desde de uma recepção, a recepção vai coletar uma informação lá, é aposentado ou não é? Bom, já é aposentado, já não está trabalhando mais, né? Certa idade. Já sei que às vezes tem um benefício ali, às vezes ganha, tem um dinheirinho Você acaba extra, sabendo a forma certa de abordar, né? Aí o paciente chega para mim, aí eu já tenho mais ou menos um norte daquele paciente e vou começar a conversar, Dona Maria, e aí? Ai, filha, às vezes entender o lado do paciente, total, né? Porque senão muita gente fala assim, cara, eu não consigo vender um implante por R$3.000, eu tenho que vender por 1.800 porque o pessoal não quer pagar. Eu falo assim, mas por que não quer pagar se comigo eles pagam? Ou por que eles escolhem pagar mais caro comigo? Sim. Entendeu? Então eu chego trazendo a solução. Eu não trago um problema que é o valor que a Dona Maria vai ter que pagar. Eu trago a solução da vida dela. Dona Maria, meu compromisso com a senhora, você vai voltar a sorrir de novo. E com certeza isso daí é uma técnica de venda, né? Total. Sua, que você acabou adquirindo e aquilo passa confiança, ela não vai me questionar se minha resina, qual partícula da resina, não vai me questionar. Sim. Porque você deve passar uma confiança para a pessoa. Você fala na confiança, né? Não fala no achismo. E isso eu falo para você que, eu estou há 2 anos aqui, né? Hoje, qual a diferença do pessoal que eu peguei lá no início que eu vim para hoje? Hoje eu tenho muita refação, do tipo assim, retrabalhos, recompra, o paciente veio, fez uma parte, hoje ele volta para fazer outra, porque ele gostou da qualidade. Então, existem 2 pontes. Existe isso que você faz, existe o fato de você fazer um trabalho muito bem feito e manter fidelizado esse paciente, porque esse paciente ainda hoje é meu paciente. Porque ele vai procurar outras coisas para fazer com você. Comigo. E vai indicar a família. Comigo. Então, hoje, a maioria dos meus pacientes, antes era o início. Então, era patrocinado. Tararara. Hoje, já é um fluxo que metade dos meus pacientes é indicação. Vem até você. Legal. Ô, Jéssica, e outra coisa que eu queria perguntar para você foi sobre a premiação de 2023, o reconhecimento nacional. Qual que foi o impacto para você, para a sua clínica? Como que foi? Conta um pouco para o pessoal o que seria essa premiação. Então, dentro da unidade, né, da franquia, eles premiam lá todo ano as unidades que mais vendem, né, que mais se destacam ali. E tem um número para você se vender, então foi referente até um mês que eu vendi quase 1 milhão, foi 905 mil. Em apenas um mês. Em apenas um mês. E daí foi assim, lógico que a gente quer, né? Eu não esperava, era tudo muito recente. E foi em março, eu entrei na unidade em dezembro. E daí teve o meeting, onde eles premiam, né? Ganhei uma viagem e tudo mais, fora a premiação.
Mas o reconhecimento de você estar ali, né? E eu até falo, né? Na foto que a gente fez, eu era a única mulher e a única mais nova. O Olha que restante legal. de todas as pessoas que ganharam eram homens e mais velhos. Então, isso, na hora que eu bato o olho assim, eu falo, meu Deus, hoje eu sou mãe, solteira, estou aqui, ganhei uma premiação recém-formada, concorda? Sim. É um orgulho muito grande, Eu né? me formei em 2022, um ano depois eu estava ganhando essa premiação e sendo reconhecida por tantas pessoas que às vezes estavam há anos ali empreendendo. Porque não conseguiram chegar. Exatamente. Então, assim, nossa, isso foi um significado Deve pra ser mim muito gratificante. demais. Né? Saber que valeu a pena aquela correria, as viagens. Total. Muito. E você acreditar no seu trabalho. Às vezes, eu não fui aquele aluno que tinha o pai ou a mãe que ia dar uma clínica. Não. Eu não fui aquele aluno que morava perto da faculdade. Nada. Eu falo para vocês que eu fui a pessoa que foi projetada para não dar certo. Você sempre lutou para estar ali, nunca foi fácil. Não. Eu é aquela pessoa que a sociedade ia virar e falar assim, não tem como conseguir. Nunca teve um incentivo a mais, Não tem né? como conseguir. Escola pública, mãe empregada doméstica, sem pai, casou, divorciou no metade da faculdade, com uma criança. Onde você ia falar que eu, recém-formada, ia estar faturando 1 milhão, às vezes, num mês, numa unidade, e estar entre uma das melhores? Não tinha probabilidade, né? Nossa, difícil. Meus parabéns. Muito legal ouvir essa história. E agora eu queria saber um pouquinho sobre... você já falou um pouco, mas abrir um pouco mais esse assunto, sobre a estratégia de fidelização. Sobre como você constrói um ambiente onde o paciente quer voltar mais vezes. Eu penso assim, eu tento trabalhar de uma forma muito humanizada, né? E é diferente o interior dos grandes centros. Então, acho que você trabalha de forma diferente, você tem que entender esse público, né? Qual que é o meu público, qual que é a minha persona? Lá na faculdade teve essa aula de persona, de marketing, eu odiei, pois agora eu sei que era importante. Ela não gostou, mas hoje em dia... agora eu entendo, tá? Aí, eu tenho meu público desenhado, só que eu queria fazer algo que nem hoje, como bem utilizado uma rede social, como você engajar com esse paciente. Eu entendi que, às vezes, uma coisa muito trabalhada não traz esse paciente. Às vezes, só um WhatsApp banner, uma imagem também não traz esse paciente. Ele vai ser conectado com o quê? Com pessoas. Ele vai se conectar com pessoas. Então, eu comecei a fazer o quê? O básico. Um dia chegou lá uma paciente, eu falei assim... A história dela era tão bonita de transformação, de devolver o sorriso para ela e tudo mais. Eu falei assim, eu posso te filmar? Eu vou te dar um dia de princesa e eu posso filmar eu entregando a protocolo, né, que era o dente, para ela? Ela falou, pode. Então, eu filmei ela sem o dente, com o meu celular. Filmei ela depois com o dente, editei lá, postei. Pronto. Um vídeo simples no meu celular. Hoje, as agências que a gente trabalha dentro da franqueadora de marketing, o dono veio falar comigo, porque eu vi um dia usando numa unidade no Sul, esse patrocinado. Daí eu falei, opa, é o meu vídeo. Aí eu entrei em contato com a agência, aí o dono pediu desculpa que pegaram o vídeo, porque deu muito certo, deu muito sucesso. Teve bastante engajamento, acabaram utilizando. Aí eles compraram, então eu tenho uma parceria com as agências de marketing, onde eles pagam mensalmente para mim, e daí eles têm o direito de usar os vídeos que eu crio com o meu celular. Nossa! Então, olha onde vai. E é uma coisa simples, que todo mundo poderia fazer. Nem sempre é só um marketing nas redes sociais. Às vezes, você cativar a pessoa. Sim. Porque foi um vídeo simples, que nem você falou. Simples, Você não foi lá, deu pegou... um minuto o vídeo. Então, hoje eu trabalho muito com isso, com o real. Tipo, pessoas se conectando com pessoas. Então, eu mostro o resultado daquilo, mostro a história daquela pessoa e eles se conectam. É que, pelo jeito, não foi nada forçado para ter a quantidade de engajamento que teve, Não, né? nada. Foi algo natural que acabou Totalmente. fluindo. Uhum. Isso que é o interessante. E daí eu faço tudo. Eu vou entrando naqueles aplicativos de edição, aí eu fico vendo no TikTok o povo fazendo alguma coisa.
Eu mesma Já edito, pega, eu tô na minha edita. sala, eu filmo, eu edito, eu falo com a dona Maria, dá um sorriso. Ela lá no espelho, eu falei, vou gravar a reação da senhora agora. Aí vou lá, fico gravando a reação, a emoção. Então eu tento captar isso para, às vezes, num vídeo super curto, quando aquele paciente que está procurando o tratamento vê e aquilo impactar de certa forma, né? Sim. E hoje as pessoas estão cada vez mais ligadas, né, com rede social. Com Totalmente. certeza Totalmente. chega para O muita idoso gente. de hoje não é o idoso de 15 anos atrás que só ouvia rádio 6 horas da manhã. E Então, aí, eu lia poderia da divulgar jornal. só rádio. Hoje eles estão no Facebook. Sim. E querendo ou não, a odontologia é uma parte muito bonita, né? Uma parte de transformação. Às vezes a pessoa precisava daquilo para mudar a vida dela. Então, às vezes você gravar um vídeo de uma reação da pessoa, tipo assim, Porque todo mundo, eles acham assim, que é só estética. Só estética. É só o dente da frente, não precisa... Ai, se o de trás está faltando tempo a banho que ninguém está enxergando. E eu tento conscientizar eles, que nem eu falo às vezes para paciente, eu falo assim, ó, sabe o que acontece? Pensa comigo, a senhora trabalhou a vida inteira. Cuidou do filho, do neto, bisneto, de todo mundo. Chegar hoje, você não consegue comer. Imagina Eu que falo assim, tristeza. eu fico tão indignada que às vezes eles não dão valor. E às vezes chega o paciente com um filho e daí que eles vão prestar atenção nisso. Eu falo assim, a senhora não consegue comer. É sério, que a senhora viveu a vida inteira cuidando dos outros. e você né? não pode comer hoje. Então, assim, é algo que eu tento fazer eles enxergar a importância daquilo. Que não é só estética, é saúde, é alimentação, é um problema que vai desenvolver no estômago se ela não mastigar. Sim. Então, eu vou trazendo isso, essa informação para eles entenderem a importância. Né? E envolve a questão da autoestima da pessoa também, né? Totalmente. Que nem essa paciente desse vídeo, ela voltou a fazer faculdade, foi para a faculdade. Então, assim, a autoestima dela, toda vez que ela vai na clínica, volta super bem arrumada. Eu tenho uma paciente que ela não viajava fazia 4 anos com a Nossa. família. Então, a gente fez a transformação dela. Hoje, ela volta na clínica, ela falando que ela tinha passado o Natal, primeira viagem, depois de tanto tempo, com a família. Então, assim... Nossa, inúmeras histórias que a gente tem que... Eu tenho um paciente, eu podia ter trazido, mostrar a imagem. O seu Raul, que ele é de... Ele é daqui. Ele mandando, tá na praia. Aí ele manda a fotinha dele, ó, o sorriso aqui, doutora, que Ai, não sei que o quê. legal. Eu fico super contente que eles Sim. lembram, eles estão lá. E o quanto isso impacta, às vezes, para mim, o paciente saiu ali, às vezes a gente não E vai é ter isso, tanto contato. Mas para ele, Não vai esquecer nunca mais na vida. E como que você acaba abordando o paciente na primeira consulta, assim? Você falou um pouquinho lá atrás que você acaba vendo a ficha, né? Se é uma pessoa aposentada, se tem algum plano. Aí como que você aborda a pessoa? Então, quando esse paciente chega, ele faz o cadastro, aí passa pela auxiliar, onde ela vai fazer o raio-x. Aí depois desse raio-x, ela já chega para mim falando assim, ó, doutora, o paciente tá com dor. Ó, Jéssica, o paciente quebrou o dente. Ó, o paciente está querendo saber sobre implante. Então, eu já chego para chamar o paciente e falar, e aí, seu João? Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo aí. Então, eu não sento ele na cadeira do dentista. Eu sento ele na minha mesa aqui, ele ali, e falo, e aí? O que manda? O que aconteceu? Conta para mim. Então, eu converso ali com o paciente. Diferente isso daí, eu nunca vi. Eu não sento ele. É uma conversa sincera É ali. uma conversa. Daí, enquanto ele vai falando, eu tô abrindo um raio-x aqui, eu falo, Dona Maria, perdeu tanto dente. O que aconteceu? Faz quanto tempo que a senhora perdeu? Como que a senhora perdeu? E daí a gente bate um papo. Aí, depois que ela contou tudo, aí que eu vou chamar ela para sentar na cadeira. E daí que eu vou olhar a boca dela. Então... Não é a primeira coisa que eu vejo olhar a boca do paciente. A gente então vai muitas vezes conversar tem primeiro. né, profissionais que chegam, sentam, às vezes nem perguntam o nome direito e Eles já vai acham que a avaliar. odontologia é dente. Acabou. Sim. Tá errado. Eu, particularmente, eu nunca vi um atendimento igual a esse que você faz. Sempre eu é aquele converso convencional de chegar, já tudo. sentar na cadeira do dentista, ele já ia avaliando. Não, eu converso Legal. com todos. Mesmo se você chegar ali na clínica e falar, quero só fazer uma limpeza e um clareamento. Vai ser o mesmo procedimento. Você vai sentar e falar, mas já fez clareamento?
fuma. A gente vai bater um papo primeiro, vou abrir o Conversar. raio-x, ver se não tem outra coisa, aí depois que a gente vai direcionar. Aí depois que eu realmente olho a boca, daí eu sento de novo na mesa com o paciente, aí a gente vai montar o plano de tratamento dele, lógico, uns 2 tipos de plano de tratamento, 2, 3, depende. Depois disso, aí ele é encaminhado para o setor financeiro para negociar ali o que vai ser feito. E agora eu queria te fazer uma pergunta sobre a Unifil, né? Como você teve a formação acadêmica lá, o que mais te marcou na faculdade? Olha, algo que eu pontuo sempre. Eu tenho a visão da Unifil enquanto aluna e eu tenho hoje a visão enquanto empresária que contrata esses profissionais, né? Eu saí muito bem formada. Até hoje tem, vamos supor, algum dentista que vai atender para mim, vai fazer alguma cirurgia. Eu não falei que eu atendi 3 meses? Sim. Jéssica, não estou conseguindo tirar esse dente, corre aqui, me ajuda. Eu vou lá, tchum, sai. Questão da prática. Mas é o quê? É prática, beleza, mas eu só atendi 3 meses. Qual o tanto de prática que eu tenho? Se ele atende mais tempo do que eu. É você saber, é a confiança que você tem ali naquele Sim. momento de fazer, é você realmente saber sobre o procedimento, eu tenho que saber sobre tudo. Né? Hoje eu faço implantodontia, mas eu tenho que saber de orto, eu tenho que saber de prótese, eu tenho que saber todas as áreas para mim poder avaliar o paciente e falar o que ele precisa ser feito. Então, eu acho que isso vem desde lá da faculdade também, Porque, né? querendo ou não, Você a tem que gente ter confiança. vê tudo, né? Você tem que ter confiança naquilo que você sabe fazer. E se eu for sentar para fazer um procedimento, sai muito bem feito, entendeu? Só que hoje, né, meu foco é só a gestão. Dentro da unidade, eu sou a responsável técnica, avaliadora, diretora clínica e sócia ainda. Então, eu faço tudo. Tudo E produz ali. os vídeos ainda. E o marketing. Levo cafezinho pro paciente. Mas isso é interessante, né? Tem que saber um pouquinho de tudo. De tudo, não adianta. Isso é o que vai te destacar ou não. Aí depende do tipo Sim. de profissional que você vai querer ser. Eu achei interessante esses números que você teve com as vendas. Uhum. E qual estratégia que você utiliza para estar vendendo bastante, assim, que você vê que faz a diferença? Então, bom planejamento. É o bom planejamento. Tipo assim, é um conjunto de tudo. Não adianta eu saber vender e eu não entregar. Então, o paciente tem que entrar, tem que passar por todo o processo de atendimento e tem que sair muito bem feito para gerar fluxo e indicação. Então, é um complemento de tudo, né? Hoje, esse paciente, que nem eu faço o planejamento, chega final do mês, já estou fazendo planejamento do próximo mês. Agora, eu já estou fazendo planejamento de dezembro, que às vezes dezembro a gente fecha ali uns dias, sabe? Que é um mês que tem menos dias, que às vezes as clínicas fecham, mais o pessoal está em festas. festa. Lógico, uma franquia é excelente porque ele dá um projeto de negócio pronto para você. Sim. Mas você tem que fazer acontecer ali dentro. E né? sem o planejamento é difícil alguma coisa dar certo. Como você vai com rumo? Isso desde o básico, vamos supor, você saiu da Sim. faculdade, eu tenho que entender de imposto, eu tenho que entender de valores, eu tenho que saber quanto custa a energia, porque como eu vou precificar meu trabalho se eu não sei? Exemplo, você vai sair da faculdade, quanto que você vai cobrar a sua limpeza? Ah, porque geralmente as pessoas cobram R$150. Não, não é isso. Não pode ir Quanto pela base. que custa sua luz, seu aluguel, seu funcionário, o material, o valor de custo que utiliza, você tem que precificar tudo. A taxa de maquininha de cartão, isso, você sai sabendo disso? Que você vai ter que fazer isso? Não. Não. Você tem que correr atrás. Então, hoje eu tenho que fazer isso, eu tenho que saber quanto que custa o imposto, quais são as taxas que eu vou ter que pagar. É muita coisa, é muita informação que você tem que saber para você hoje empreender. E eu falo para você, o erro é as pessoas não saberem fazer gestão e trabalhar com números. Se você quiser empreender e você não se atentar a isso, não vai dar certo. Pega a dica. É isso aí, gente. Tem que ficar ligado em mínimos detalhes. E você teria algum conselho para passar para quem está estudando, quem está na faculdade, estudando, está se formando? Qual o conselho que você daria hoje? Olha, se eu
pudesse dar um conselho para mim. Você atrás, vendo a Jéssica lá atrás. Era realmente aproveitar conexões com pessoas, com professores, aproveitar tudo que a faculdade oferece, as jornadas, apresenta trabalho, vai para os congressos, se conecta com pessoas. É viver. Saiu da faculdade, não pensa em ficar no lugar que você está. Eu nunca imaginei Ourinhos, tá? Eu já saí voando para outro lugar. Bem longe. Só que isso vai te trazer bagagem, porque às vezes as pessoas só ficam amarradas. Não, eu vou sair da faculdade e vou trabalhar aqui. Pensa, se formar 100 alunos aqui na Unifil, todos os 100 alunos vão trabalhar em Ourinhos? Aqui? Não tem como, entendeu? Então, se agarra as oportunidades, vá sem medo e aprende a vender, aprende a conversar. Eu acho que se você tiver diálogo, entender e ser bom ouvinte, o restante é de boa. Eu não me atentaria tanto a sair de uma faculdade e entrar, às vezes, numa especialização. Eu aprenderia a gerar conexão com pessoas primeiro, saber conversar, dialogar. Aí... para depois ir atrás de outra coisa. Isso é muito importante, né? É isso demais. mesmo. Hoje, eu, na minha especialização, até os professores chegou em mim e perguntou: para que você está fazendo especialização? Eu queria entender. Porque o professor da especialização estava me pedindo dica de como que ele atende no consultório dele, ou como que ele vende. Ele falou: Jéssica, eu dou aula do mesmo jeito que eu dou aula para vocês, agora eu entendi. Eu dou aula para o paciente, isso é meu erro. E agora eu estou aprendendo a técnica ali ensinando com ele, outras coisas. Ensinando outras coisas. Sim, é isso O lado mesmo. empreendedor. E agora, para encerrar, vou te fazer uma pergunta. Jéssica por Jéssica, como que você se descreve hoje em dia? Eu vou falar para você, eu tenho uma palavra que eu levo, é esforçada. Eu nunca fui a mais inteligente. E nunca fui a que tive mais condição. Mas eu sempre fui esforçada. Você sempre foi atrás, né? Sempre. Para mim, aprender nas aulas, prova, gente, vocês não têm... Eu sempre tive muita dificuldade de descobrir agora, recente, que eu tenho TDAH. Então, hoje eu sou medicada. Imagina lá atrás que eu, com TDAH, tinha que você nem estudar. Ia atrás não disso. tinha noção. Então, é esforço. Cara, ninguém vence uma pessoa esforçada. Ninguém. Você pode ser o mais inteligente. A pessoa que tem o esforço é a que vai. Então, se você tiver foco, esforço, constância, você voa. Sucesso. Vai longe. Muito bom. Agora, queria te agradecer pela participação aqui. Imagina. O bate-papo foi muito gostoso. E Sim. volte mais vezes pra gente falar sobre outros assuntos também. Pode deixar. Muito obrigada, viu? Vamos encerrar dando um tchauzinho pra aquela câmera ali, ó. Tchau, tchau. Pessoal!